Boa noite. Eu lembro quando você chegou aqui para essa temporada, esse foi o seu 8º jogo, antes da partida contra o Jacuipense. A gente fez uma coletiva, você falava sobre confiança do time, sobre o time que você tinha observado, o que poderia mudar. E aí eu te pergunto, o que é que mudou? Que Santa Cruz tão diferente é esse que a gente está vendo dentro de campo, mais confiante, tendo mais segurança para controlar a partida, controlar o adversário, para chegar na cara do gol também, concluir com qualidade. O que é que mudou tanto? Eu acho que é um processo, né? É o dia a dia, é o trabalho, não é da noite para o dia que se muda. Eu acho que a gente ainda está dentro desse processo de evolução, de crescimento. Esse processo passa por jogos como esse de hoje, né? Um jogo difícil, um jogo duro, onde a gente precisou jogar um pouco diferente do que a gente tinha feito e a gente tem humildade para entender o motivo, por exemplo, da última derrota em casa, né? É doído quando você sofre uma derrota como aquela, com 2 contra-ataques, e aí entende que você não pode dar esse tipo de chance para o adversário que quer se aproveitar de alguns erros nossos. E hoje a gente jogou diferente, teve mais segurança, né? Deu menos chances para o adversário e teve competência para ganhar o jogo. Então, o processo é esse, você passa por jogos de características diferentes, esse foi mais um de característica diferente, onde a gente sabia o caráter decisivo que a partida tinha, que o importante era vencer. Nos coloca agora numa condição melhor, numa posição melhor na classificação, ainda não tem nada definido, o grupo ainda é um grupo muito equilibrado, difícil, né? O nosso grupo, os adversários ainda têm possibilidades, mas é um processo. Eu acho que, eu sempre falei isso, eu entendia que até pelas nossas necessidades para buscar a classificação, que você vê, faltam 2 rodadas, a gente não está ainda classificado, a gente ainda pode ser que vá até a última rodada para matematicamente estar classificado, né? Então eu entendo e sempre falei isso, que a gente pode chegar mais forte na próxima fase, garantindo essa classificação, da maneira como está acontecendo, até porque nós estamos jogando rodadas e jogos decisivos já há algum tempo, né? O time tem amadurecido, tem crescido, a gente está utilizando bem o elenco, né, diante das nossas necessidades dentro dos jogos. Ainda temos um espaço para um crescimento maior. Eu acho que essas 2 rodadas, além de garantir a classificação, a gente tem condições de chegar ainda mais forte. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Dentro desse espaço de crescimento que você acabou de citar, passa também uma melhora no quesito saída de bola do time, tentar não ter tanto preciosismo ali na frente da grande área. Hoje, nas poucas oportunidades que a Juazeirense teve, né, foram até proporcionadas por um erro de passe lateral, por uma tentativa de sair jogando de maneira individualmente, né, na entrada da grande área, que proporcionou isso. Passa também essa correção nesses aspectos do time para essa evolução nas próximas partidas? Lógico que a gente tem que corrigir, né, o gesto técnico, muitas vezes, né, a tomada de decisão, que é uma tomada difícil quando você está ali na saída de bola próxima do seu gol, próxima da sua área. Mas é um dilema que hoje a gente carrega, que você não pode abrir mão de passar essa confiança para os jogadores e falar, nós não podemos sair jogando, nós temos que dar um chutão ali de trás, porque não é só essa questão da saída de bola com qualidade, né? É você tirar do seu time a confiança que ele precisa, não só para sair com a bola lá atrás, mas para executar o jogo de uma maneira geral. Então, se você não tem confiança para fazer uma saída de bola, você não vai ter confiança para definir o jogo lá na frente também, entendeu? Então, é o que eu falo, é um dilema. É lógico que você precisa ter uma segurança maior, é lógico que em alguns momentos, em todos os momentos, essa decisão é do atleta dentro do campo, ele que tem que se sentir confiante para fazer, mas eu sempre incentivo que se faça. Eu nunca vou partir de um princípio de que a ideia inicial seja não correr nenhum risco, porque o time que não corre risco também não ganha jogo, e principalmente quando você pensa em competição, em ganhar campeonato, né, em subir, em ser campeão, você precisa querer mais do seu time, não pode jogar o feijão com arroz simplesmente e achar
que você vai alcançar os seus objetivos correndo o mínimo de risco possível. Eu falei, hoje a gente teve uma adequação na parte tática, até no sentido de marcação sem a bola, para que a gente não sofresse tanto quanto sofremos no jogo passado, que jogamos na nossa casa, né, os contra-ataques que a Jacuipense aproveitou naquele dia. E eu acho que esse entendimento de posicionamento, de organização foi melhor hoje. A gente deu poucas chances para o adversário, mas nesse sentido a gente ainda errou em alguns momentos. Mas é o que eu falo, quando você trabalha esse tipo de jogada, a própria recuperação na hora do erro, ela também é trabalhada. E apesar de alguns erros, como você citou, a gente sofreu pouco e demos ao adversário poucas oportunidades. Marcelo, a gente sabe que o Santa Cruz, como você falou, ainda não está classificado. Deu um passo muito importante e começa também a poder olhar para frente, para cima na tábua de classificação. Como é que vocês vão trabalhar a partir de agora essa questão? A classificação é importante garantir, mas o Santa Cruz também garantindo a classificação em primeiro ou segundo, garante uma decisão em casa. E em casa o Santa Cruz é muito forte. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto e também sobre a partida do Ítalo, né, que foi a novidade na sua escalação hoje. Eu até falei para o presidente agora, quando ele entrou na nossa sala lá, é passo a passo, né? É passo a passo e a gente ainda está no passo de garantir a classificação, independente de qual posição. É lógico que a gente quer sempre mais, a gente quer vencer os jogos, né? E você vencendo os jogos, você automaticamente busca uma classificação melhor. Mas o primeiro objetivo e maior objetivo ainda é a classificação. A gente ainda não está seguro com relação a isso. Agora, a gente tem confronto com os dois times que estão na nossa frente. E o simples fato de você jogar contra essas equipes nos dá a condição de brigar pela posição mais à frente, né? Então, eu não acho que seja fundamental você ter essa vantagem na próxima fase, mas se for possível conquistá-la, nós vamos buscar. Com relação ao Ítalo, eu sabia que hoje a gente tinha uma necessidade maior de marcação, ter ali um jogador com poder um poder físico maior, né? E a escolha pelo Ítalo, ela partiu muito daí. Eles colocaram um jogador mais forte fisicamente dele, o atacante jogou em cima do Ítalo ali, a gente já tinha visto isso no jogo passado deles. Então, a opção pelo Ítalo, em vez do Dufo, passou por isso, por essa condição, principalmente defensiva, de marcação, de força física, e ele saiu muito bem, dentro do que a gente esperava, dentro do que a gente tinha programado, inclusive foi à frente, né, e participou efetivamente no ataque também, finalizou, teve até chance de fazer gol. Então, assim, é o que eu falo, eu valorizo muito o grupo, né, eu não entendo um time vencedor só com 11 titulares. As opções, elas passam sempre por essa observação que a gente tem de necessidade nossa, muitas vezes pelo adversário, outras vezes até por uma outra questão que seja da nossa própria equipe. E eu estou aberto a mexer, independente de resultado, porque é o que eu falo, a gente venceu o jogo passado, mas eu entendia que havia uma necessidade de mudança para esse jogo e quando isso acontece a gente faz, pensando sempre em jogar num nível melhor, em ter mais chance de vencer, que afinal de contas é para buscar a vitória que a gente trabalha durante a semana. Ô Marcelo, muito se fala que é bom para o treinador quando ele tem problemas, entre aspas, para escalar a equipe. Quando o Anderson saiu do campo, a gente perguntou para ele, ele disse, não, eu estou aqui para dar problema para o Marcelo mesmo. Ele vem apresentando um bom futebol. Queria saber até que ponto é salutar esse tipo de problema para você. Eu não encaro como problema, eu encaro com uma naturalidade assim, que é muito diferente, às vezes, da ideia do torcedor, né? Eu poder contar com um jogador de qualidade a qualquer momento do jogo, para mim, não pode ser um problema, né? Definir se esse jogador vai começar o jogo, ou se ele vai entrar no segundo tempo, ou enfim. Nós estamos falando especificamente do Anderson, né? Se ele começasse o jogo e não fosse bem, eu tivesse tirado no intervalo do jogo, né, talvez acontecesse tudo ao contrário, né? Mas é o que eu falo, felizmente nós temos os jogadores de qualidade que podem mudar o jogo, e isso está acontecendo, na verdade, não é agora, né? Desde os primeiros jogos, das primeiras vitórias, a gente sempre teve uma participação
muito importante de jogadores que entraram no decorrer do jogo, né? Isso mostra que o nosso grupo é um grupo qualificado e que, se em algum momento a gente não tem coletivamente funcionando ou individualmente alguém num bom dia, você troca, você faz a substituição e tem uma chance muito grande da resposta ser positiva, né? Não é falando sobre como a gente enxerga o jogo, mas definitivamente a jogada que eu pedi para o Anderson foi a jogada do gol. A gente tinha visto acontecer no primeiro tempo do Hugo receber algumas inversões de bola nas costas do lateral que fechava muito. A gente tinha visto isso acontecer no primeiro tempo e pela qualidade do Anderson, que entrou ali pelo lado direito, é canhoto e tem o bom passe longo, a primeira bola que ele pegou com 1 minuto, ele fez a jogada no Hugo. O Hugo teve muita competência para tirar o adversário e finalizar, é isso que eu falo. É assim que funciona o coletivo, né? Dessas qualidades individuais, e é assim que se busca vencer o jogo. Então, eu não encaro como um problema decidir no próximo jogo quem são os 11 que vão começar. Para mim, eu quero ter várias opções mesmo, entendeu? Seria um problema se eu tivesse só 11 titulares. Professor, boa noite. Eu gostaria que o senhor comentasse desse confronto, que passa a ser mais um confronto direto com o Asa. O Asa perdeu por 2-0 para o Sergipe e vale a segunda colocação, né? Se o Santa vencer o Asa, pode chegar à segunda colocação. Gostaria que você, é muito cedo ainda, mas fizesse uma projeção de agora. É muito cedo, mas a partir de daqui a pouco a gente já começa a pensar nisso, né? Porque é assim que é o futebol, a gente comemora durante 15 minutos e depois já começa... como a gente diz, a gente descansa carregando pedra, né? Já vai trabalhando, já vai pensando, mesmo amanhã, que é um dia, seria o nosso dia de descanso, a gente já pensa no adversário, já começa a ver e pensar em algumas soluções para enfrentá-los. Na casa deles é um adversário forte, era o líder até essa rodada, vem de um tropeço, a gente sabe que pela campanha que eles vinham fazendo, isso deve ter um efeito de trazer uma dificuldade a mais ainda para a gente no próximo jogo. Mas a gente está vivendo um bom momento, como eu falo, o recorte do momento no campeonato é positivo para a gente. E a gente tem que estar preparado para um jogo muito disputado contra um time experiente. E é lógico, uma vitória nossa garante a classificação, coloca a gente na segunda posição, isso é matemático. E nos coloca na briga até pela liderança, né, na última rodada, porque o confronto é com o líder na última rodada. Então, seria o melhor cenário possível, vencer lá, garantir a classificação, passar a ser o segundo colocado e ainda ter a chance de brigar pela primeira colocação. É em cima disso que nós vamos trabalhar durante a semana, entendendo a dificuldade da nossa missão, do nosso objetivo, mas entendendo também que a gente tem capacidade.